Aleluia. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, versículo 26 e 27, e ainda capítulo 38, versículo 24 e 26, e outros dentro desse próprio capítulo, que nós vamos fazer a leitura para nossa meditação, que tem como título Judá, o pacificador. Então, iniciando a leitura, disse Judá a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ele disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Então disse Judá a Israel seu pai: envia o mancebo comigo e levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ela, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subsiste, curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Até o versículo 10. Queridos radiovintes, amigos, diz a palavra: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Foram palavras que saíram dos lábios de Cristo. Somente quem tem paz consigo mesmo e com Deus poderá tornar-se um pacificador eficiente. O homem não pode se promover como pacificador, somente em Deus é que ele pode conseguir. Se ele não tiver a ajuda de Deus, jamais ele conseguirá. Então, observando aqui, o vocábulo Judá significa louvor. E era o 4º filho de José com Leia. Exceto José, ele figura mais vezes na história do que qualquer um dos seus irmãos. Sua liderança, pacificação e ascensão sobre todos os seus parentes foi notória naquela época, e ainda hoje, quando lemos a palavra. Por isso a Bíblia afirma que ele foi poderoso entre os irmãos. Suas qualidades o referendaram para ser o escolhido. Sobre ele repousasse a bênção da supremacia tribal e ancestral do Senhor. Jesus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade, podemos observar com base 4 episódios referentes a sua existência, conforme nós observamos aqui pela velha lei, quando fala de Judá, o pacificador. A atuação de Judá como pacificador foi decisiva para evitar que José, o primogênito de Raquel, fosse morto pelos irmãos. Este filho José era o que Jacó mais amava. Fato este que muito aborrecia os seus irmãos. Eles tinham inveja. José teve 2 sonhos, por exemplo, que os narrá-la aos ouvidos dos outros, provocou, portanto, ainda mais a ira de seus irmãos contra ele, pois interpretavam tais visões como se eles e seu pai um dia tivesse de se prostrar diante deles. Foi o sonho que José teve.
Então, meu irmão, nós sabemos da história. Então, seus irmãos apacentavam os rebanhos de ovelhas da família. Quando José foi-lhe enviado por Jacó para saber como estavam, ao vê-lo, aproximaram-se dele, planejaram matá-lo. Lá em Gênesis 37, 12 a 20. Então, Rúben, o mais velho de todos, ele ponderou não assumi-lo assim, mas pelo contrário, jogar numa cova, ali num poço, lá no deserto. E assim aconteceu lá, Gênesis capítulo 37, versículo 21 a 24. Então foi nesse momento, glória a Deus, que Judá entrou em cena para evitar a morte de José. Com sua argumentação sábia, sugeriu que seria vantajoso venderem para uma caravana de mercadores aqueles homens que eram eles midianitas, os quais passavam pelo local naquela época, e seus irmãos lhes obedeceram. Gênesis 37, 26 a 28 está escrito, nós vemos aí sua liderança pacificadora, Judá. A vantagem não seria propriamente financeira, e sim um plano astucioso para salvar a vida de seus irmãos. Aleluia. Está escrito, bem-aventurados pacificadores. Devemos sempre seguir o caminho da pacificação, meu prezado rádio ouvinte, amigo, nem que seja para abrir mão de nossas razões ou de outras vantagens, como fez Abraão na pacificação entre os seus pastores e os de Ló, que queriam brigar, e ele ali estava, aquele pacificador, Ló, seu sobrinho, em Gênesis 13, 7 a versículo 9. O pacificador possui alegria no coração, Provérbio 12, 20. O homem de Deus, ele é uma pessoa pacificadora. Não é aquele que chega com gasolina para jogar no meio do fogaréu. Não, mas é aquele que chega com a água, é aquele que chega para pacificar, é aquele que chega para resolver o problema. Judá, o genitor, diz a palavra de Deus, ele possuía 3 filhos, Ornã e Selá. Estando o mais velho na idade de casar, então Judá tomou Tamar para ser sua mulher. Este era mau aos olhos do Senhor, e o que aconteceu? O Senhor o matou. Gênesis 38, versículo 6 ao versículo 7. Sempre eu digo aqui, e sempre onde estou eu falo a verdade. Quando o homem morre, não pense que aconteceu algo ao contrário. Foi porque Deus matou. Ele mata, ele dá a vida, ele faz a ferida, ele sara a ferida. Quem manda é Deus, é o Senhor. Então, segundo a palavra, presume-se que a lei dos levitas já operava naqueles dias. Então, lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 ao versículo 6, por intermédio dela, da lei, o irmão solteiro do falecido deveria o quê? Casar-se com a viúva. Assim, Ornã casou-se com Tamar, porém teve uma coisa vergonhosa que ele fazia. No relacionamento dele com ela, ele praticava o coitus interruptus, quer dizer, ele derramava o sêmen no chão. Este acontecimento também não foi bem visto aos olhos do Senhor, que o matou. É assim que acontece. E nem deixou descendência. Segundo a palavra, tinha que continuar. Ela casava com o primeiro, casava com o segundo, casava com o terceiro, até que suscitasse descendência. Ainda pela lei do levitário, Selá deveria casar-se com Tamar, mas este era muito jovem e deveria aguardar um pouco, e disse o Senhor. Então Judá pediu à sua nora que aguardasse como viúva na casa de seus pais, até que seu filho caçula tivesse condições de desposar com ela. Aí aconteceu algo lamentável, né? Sua relação com Tamar. Ocorre que Selá cresceu, mas seu pai foi adiantando indefinidamente seu casamento com Tamar, conforme Gênesis 38, 12. Naqueles dias Judá também ficou viúvo. Gênesis 38, 12. Como ele não cumpriu sua palavra, sua nora traçou um plano astuto. Ela disfarçou-se de prostituta, e seu sogro, vendo-a e não sabendo tratar-se dela, manteve relações íntimas com ela, com a própria nora. Porém, antes, Tamar exigiu dele seu selo, cajado e lenço como penhor.
para posterior resgate. Gênesis 38, 18. Irmão, amigo, é uma coisa séria. O que foi procurado depois, mas não localizado por ninguém, havia visto uma prostituta naquela região. 3 meses depois, a notícia da gravidez de Tamar se espalhou. E Judá, informado disso, e ainda pensando ser fruto de adultério, mandou retirá-la da casa a fim de queimá-la viva, pois era assim a lei naquela época. Diante desta ameaça, ela tomou os pertences dele, que havia mandado matar, que estavam em seu poder, e os devolveu, dizendo que eram do pai da criança. Aqui está, seu sogro os reconheceu. Isso aqui é meu, afirmou ele. Realmente, ela é justa mais do que ele, e nunca mais o conheceu, diz a palavra. Portanto, esta atitude dele com ela foi, na verdade, inconsciente. Ele foi enganado, não sabendo tratar-se da sua nora. Caso o soubesse, estaria infringindo a determinação posteriormente dela por Deus, conforme Levítico 18, versículo 15. O fato de nunca mais ter tido relações íntimas com ela mostra que ele mesmo não aprovava tal fato. Deus não aprovou tal acontecimento em si, mas o tolerou face às circunstâncias mencionadas, tomando para cumprimento de seus propósitos o primogênito dessa união, que foi Perez, um ancestral de Cristo. Tamar consta das relações das 5 mulheres mencionadas na genealogia do Senhor Jesus Cristo. 5 mulheres que eram elas prostitutas, fizeram pelo menos o papel de prostituta. Por exemplo, Tamar, aqui está uma. Raabe era outra prostituta. Ruth, Batseba, quer dizer, que é aquela mulher que a gente conhece a história de Davi, e Maria. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, Judá, o líder. Judá foi poderoso entre seus irmãos, a sua liderança está evidenciada nos seguintes fatos. Observe, na argumentação para salvar José, ou seja, pacificou-se, situação reinante conforme já foi aqui nesse momento anteriormente comentado. E vem o que? Na argumentação junto ao seu pai. Convenceu seu pai da idade de Benjamim com ele no Egito, para que ele pudesse, portanto, convencer o seu pai a ir, Benjamim, com eles ao Egito, para buscar comida em benefício da sobrevivência de todos, colocando-se como responsável pelo que acontecera. Então, meu irmão, Jacó o ouviu ao invés de Rúben, o mais velho, pelas seguintes razões. Ele, um líder pacificador, pôs-se como fiador de seu irmão, o que não fez o primogênito, e apresentou a argumentação mais conveniente, a manutenção de toda a sua família viva. Aleluia. Naquela época fazia-se fome, muita fome, uma seca, e vai todo mundo agora à busca de comida, na presença de José. Aleluia, glória a Deus. Judá atuou como mediador, glória a Deus, ele intercedendo por Benjamim, conforme Gênesis 44, versículo 15 em frente, apelou eloquente e intensamente em favor de sua família, pedindo. Tal pronunciamento foi tão persuasivo que levou José a se revelar a seus irmãos, aleluia, por não o reconhecer. Eles não o reconheceram. Foi uma coisa linda e maravilhosa. Eles venderam seu irmão, ele se tornou governador. Lá estava ele naquele lugar, comentando, portanto, na palavra de Deus, como um homem que tinha toda a autoridade. Judá, o escolhido. Jacó já estava velho, e como era costume naqueles dias, chamou a si todos os seus filhos para abençoá-lo, aleluia, e coube a Judá sua bênção maior sobre si e suas descendências, que a de seus irmãos. Ele teria descendência sobre todos eles, viria o Messias prometido, que vem lá da linhagem de José, aleluia. Certamente recebeu maior recompensa, porque Deus tinha um propósito definido com ele, e também por suas qualidades marcantes, as quais o
credenciavam para uma grande obra. Aleluia, é o que nós podemos observar. A supremacia de José sobre as suas tribos. Diz: a ti louvarão teus irmãos, os filhos de teus pais a ti se inclinarão. Estava lá na revelação. As características do reino, conforme diz, Judá é um leãozinho da presa que subsiste. Referente-se a Judá, ainda em formação, cativo na terra do Egito, sob o domínio de Faraó, sendo liberado pelo Senhor, passava assim a ser chamado filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente está em terras estranhas, em algum lugar que nem conhecem a gente, mas pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho, alguém pode definir o nosso nome: filho de Deus, homem bom, homem alegre, homem pacífico. Aleluia, que era o caso de Judá. Então, meu irmão, aqui está José no Egito, comandando tudo. Vê os seus irmãos à procura de alimentação. Se for contar a história aqui é muita coisa, mas a gente sabe que ali ele foi reconhecido. Aleluia. Então, meu irmão, durante esse tempo, o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Uma referência do governo eternal de Cristo, porque José quer dizer Cristo no Novo Testamento. Um reino eternal de Cristo a partir do milênio. Cetro significa a identidade tribal que os judeus, aleluia, eles conservavam até o dia de hoje, apesar do exílio babilônico e da diáspora. Queridos radioouvintes, amigos, vem portanto as características do Messias. Aleluia. Seu perfil: utilizaria um jumentinho, significando a humildade, a paz e a mansidão vista no ministério de Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. E a maneira como entraria na cidade de Jerusalém, conforme a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. E aí havia o seu sofrimento também, olhos vermelhos, significando as muitas aflições, o choro e as dores de Jesus Cristo, conforme Hebreus 2:10. Jesus chorou, Jesus orava, e até mesmo os poros do cabelo do seu corpo saíam sangue, grandes gotas de sangue, os olhos de tanto derramar lágrimas. O Senhor chorou por nós. Aleluia. Sua morte, diz a palavra, que ele lavaria seu vestido em sangue de uva, significando o sangue que ele derramou na cruz do Calvário para remir os homens de seus pecados. Assim, meus queridos radioouvintes, sua satisfação, dentes brancos de leite, significando a abundância de vida, paz, alegria, gozo do seu contentamento pela obra realizada. Aleluia, ele realizou por cada um de nós. Sua vontade, sua abrangência, a ele se congregarão os povos, significando os remidos de todas as épocas que serão arrebatados para estarem com ele eternamente. Sempre aqueles que estão esperando Jesus têm essa esperança. Habitamos em um mundo cheio de crises, porém é possível viver nele uma vida pacífica com todos os homens, conforme Romanos 12:8. Nós vivemos num mundo cheio de problemas, mas é necessário que nós venhamos cumprir a palavra de Deus, porque temos conosco o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. E confiando nele, desfrutaremos da bem-aventurança dos pacificadores, conforme ele disse, Mateus 5 e versículo 9. Dizendo ele, glória a Deus, na sua palavra, capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta é a nossa conclusão. Você quer viver bem? Quero, pastor. Então devemos viver em um mundo, uma vida pacífica com todos os homens. Queridos radioouvintes, amigos, agora é o momento de nós orar, buscar a presença de nosso Pai Celestial. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, obrigado, Senhor,
por esta palavra que o Senhor nos concede, aleluia. Obrigado, meu Deus, por lembrar de Judá, meu Pai, esse homem que era um pacificador. Obrigado, meu Deus, por lembrar da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, aleluia, pela tua palavra introduzida em nossos corações, através da nossa audição, através da nossa leitura. Que o Senhor continue, Pai, operando poderosamente no coração e na vida de todos aqueles que nos ouvem. Em o nome de Jesus te peço por mim e por todos, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e um bom dia a todos em o nome de Jesus.